Joaquim Aparecido Oliveira, estudante da Universidade de Brasília, UNB, um estudante à distância da EAD. Estou cursando o 6º período e essa entrevista, eu nem vou chamar de entrevista, essa conversa, são com meus pais. Meu pai, Joaquim Francisco de Oliveira, neto, e minha mãe, Iraci de Andrade Oliveira. E eu gostaria de entrevistá-los porque eles têm muita sabedoria e eu gostaria de compartilhar com a universidade e com todos que vão se apropriar desse conteúdo, desse vídeo, tá ok? Então, meu pai, conta um pouco da sua infância e como era essa parte de cultura popular. Um pouco. O que a cultura popular influenciou na vida do senhor? O que teve, por exemplo, de cultura, o que o senhor entende como cultura popular? Poderia falar um pouquinho pra gente? Que influenciou na vida? Tinha as brincadeiras, que tinha muito, né? Assim, que a gente saía, se reunia. Entendi. As festas. Eram bastante coisa, então, além das brincadeiras, tinham as festas populares e eram festas religiosas, né? Religiosas. Festa de São João mesmo, fazia muita festa de noite, assim, né? Reunia, mais. Esses bairros vizinhos iam também. Tudo ali. Aí iam lavar a cabeça no rio, fazer madrugada. Depois tinha as brincadeiras, pau de sebo, aqueles quebra-pote. E como que era o quebra-pote? Só pra gente entender, como que era essa brincadeira, esse jogo? Ele levava a gente lá uma distância lá, e daí amarrava um pano no zóio e dava uma rodeada, daí mandava a gente sair. Aí, às vezes, a gente ia certo lá no pote, às vezes ia dando paulada de gente do lado, assim, não conseguia chegar. Interessante. Não achava, daí vencia o tempo, daí... Era por tempo, então? Daí interessante. Pegava, colocava outro, ganhava outro candidato. E o senhor recorda muito, era na infância isso? Olha. Isso era um mocinho novo. E para você vai para tirar prêmio? Para tirar prêmio também, tinha que subir lá em cima. Lá em cima. Aí já era para os moleques pequenos, né? Não era para os mais grandes, assim, a idade diante, que fazia o quebra-pote lá, né? Toda diversão. Que bacana. E era divertido, né? Legal. E o que vocês tenham na família de cultura enquanto fabricação de utensílios, a culinária, como era essa cultura, vamos dizer assim, de alimentação, né? Que não deixa de ser uma cultura popular, né? Como era a culinária de vocês? Existia algum prato específico da própria família? Era muito difícil. Como diz a família da gente sempre não foi de classe alta, né? Entendi. Lá um dia fazia uma coisa mais diferente, mas era mais os fins de semana, assim. Tá. E nesse final de semana, que daí vocês, que o senhor estava até comentando comigo antes da entrevista, que faziam os bolos de mandioca, geralmente eram como é que vamos dizer, os alimentos, os doces, os bolinhos eram feitos geralmente de mandioca, porque eram de fácil acesso o que mais produzia no lugar, né? Então a mandioca que fazia por vir, então era... Já fazia os bolos. Fazia várias atividades, tudo do natural já produzido lá mesmo, na terra ali. E daí assim, de semana reunia lá 10, 15 homens para jogar maia. Fazer mastrinho. E daí eles faziam sargado para todo mundo comer, faziam... Era uma verdadeira festa então dessas famílias. Fazia festa no fim de semana. Que bacana. E às tardes, assim, tinha uma mania de reunir. Pegava uma família assim, uma noite ia visitar a outra lá ficava quentando fogo, em volta do fogão lá, essas coisas. E daí sempre saía qualquer coisa para comer. Entendi. Então as reuniões de tardes eram em volta do fogo, em volta do fogão. Sempre, Aí aquelas taipas que tinha no chão, é isso? Aquela taipa no chão. Fogãozão de lenha, esse paulão de lenha, né? E outra, as crianças, que eram os pequenos, ficavam brincando lá, separados, não vinha
as histórias dos grandes era só os grandes. E a criançada brincava no espaço. Olha, para não atrapalhar, não atrapalhar a conversa. Entendi. E é nessas conversas que o senhor falou que tinha os caos, as coisas. As histórias do passado. E como que essa pessoa contava esse caos? É isso que a gente quer saber também. Como que ela contava? Como que ela agia nessa contação de história ou nessa contação de caos, vamos dizer assim? Como que ela contava? Ela usava de algum artifício para contar ou não? Ela conta um pouco pra gente. É claro que não usava, né? Porque era as coisas do passado, às vezes acontecia com ele mesmo, né? Então ele pegava e contava a história, como aconteceu. Isso, né? Marcou de alguma forma, senhor? Eu mesmo, uma vez eu estava guardando milho a cavalo. Bezinho. Então, tocando os cargueiros aqui lá atrás, o cargueiro na frente, e era tudo mato, assim, tinha caminho, assim, eu não via uma árvore. Quando eu vi a árvore deu no meu pescoço, eu caí de costas para trás, então só gente que achava graça dele. Eram histórias. É uma histórias comigo. Verídicas mesmo que vocês acabavam contando nessas rodas. Contava outro para ver outro. Né? Além dos causos, tinha essas histórias que aconteciam mesmo que vocês acabavam contando. Agora essas histórias passadas não tinha muita. Entendi. Eu não conseguia muito, não. Eu gostava mais de escutar os outros. Entendi. Né? E esses contadores eram uma pessoa ou eram vários que contavam? Tinha vários só os mais velhos, assim, contava muita história do passado, assim, história do Primo nas árvores, essas coisas. Isso, olha, então tinha umas piadas no meio também. A gente inteirava um pouco para fazer graça, né? E quanto agora ao artesanato, o que vocês tinham de artesanato na família que de certa forma influenciou e se foi bom? O senhor aprendeu a fazer enquanto artesanato, né? Eu na parte do artesanato eu aprendi a fazer cesto, fazer peneira, só balaio não, né? Mas a família nossa influenciou muito. E todos fazem, da família todos fazem algum Até que teve época que a nossa mãe mesmo ajudava a sustentar a casa com a parte de artesanato dele. De utensílios. Ajudava a sustentar. Essa parte do artesanato, né? Peneira. Mas era balaio e peneira que ela fazia, né? Ajudava a criar os filhos. Bacana. A despesa da casa. É o mais bacana. E você, mamãe, como é que foi sua infância? Eu sei que vocês cresceram em sítios diferentes. Conta um pouco como que foi sua infância no sítio. Como que foi? Porque o papai viveu num sítio, né? E a senhora viveu em um outro sítio. Então é bem provável que tenham algumas diferenças entre essa vivência, né? Conta um pouco como foi sua infância, um pouco das coisas. A gente, como dizer, gostava muito de ir na casa da avó, né? Tardinha, à noite, mãe do meu pai, ela gostava de contar muito causa assim, de assombração, causa de. De tudo, de gente que sabia fazer macumba, essas coisas assim, que antigamente gostava de contar, né? Assombração, carinho. Então, nós ia na casa da avó, tinha vezes que ela contava a história pra nós, que era gostoso. Contava a história do lobisomem, história de assombração, meu pai embora pra casa, só com tisãozinho de fogo, nem falei que ninguém tinha. Balançou o tisãozinho, a trinha de caminho, errava o caminho, caía pro anjo lá, dizendo que a assombração estava atrás pegando a água. Era uma festa. Era uma festa. Sempre eu, com Patrícia, Maria, Creuza, às vezes esse primo posando lá também, aparecia. Reunia uma turma então, para ouvir essas histórias. Nossa, só e geralmente era sua avó que contava. A avó gostava de contar. A senhora falou que o vô também, meu bisavô no caso, era um contador também de causos, né? Contava muita história. Na verdade, a sua família então é uma família contadora de causos, bem? Meus avós em festa São João, a gente dormia a festa, ficava a noite inteira em roda fogueira lá contando história, assim. A noite inteira contando história, tinha gente que nem na festa ia ver, baile, leilão, essas coisas, ficava em roda ali, rapaziada, moçada, mulherada, tudo em roda ali, vendo as histórias que ele contava. Ele contava, inteirava e fazia graça pro povo rindo. Sim. Alguma história específica que a senhora lembra, que é da sua avó ou tias que contavam, que a senhora gostaria até de repente passar pra gente? E o que isso influenciou na sua vida? Influenciou, porque a gente não esqueceu de passa, conta os outros, né? Conta as histórias, fala os outros da risada. Entendi, que bacana. Influenciou sobre isso. Mas foi muito
Romaria, dança de São Gonçalo, mas era meninada aí desde os, acho que no 9, 10 anos já dançava baile, meu pai não ligava, podia dançar, não queria que dançasse com ele, ele cantava nos outros. Mas deixava dançar baile, deixava dançar Romaria. Agora Romaria, como tem a beijar, na hora de beijar, na hora do casamento, nós ficávamos com ele no bar. Quando vi que ele era um segredo, dava um jeito de pular para trás e passar na frente dos outros, trocando no bar, não podia. Mas o hora como ele disse. As beijadas chamavam de casamento, então, na Romaria, na dança? Casamento, é casamento. Ou São Gonçalo? Aham, você viu. Sim, lembrei. Eram 3 volteadas, na última era o casamento, é isso? Ou não? Cada volteada tinha casamento? Cada volteada na beijada chamava casamento, é isso? E esses tocadores, como é que eles tocavam? Eles tinham experiência nesse de tocar? Tinha experiência, quem não sabia. E era só eles ou tinha umas cantadeiras também? Tinha as cantadeiras também. Então eram geralmente 2 cantadores. Os dois na frente e as cantadeiras atrás. Atrás. Tinha a hora que cantava, que era a hora de beijar, a hora do parafuso, que não vira para lá, troca de lugar, que é Maria de São Gonçalo. O senhor também tinha, né? No sítio do senhor também tinha isso, né? O segundo azul, Maria, né? Dancei, né? Pequeno, dancei bastante bem. Olha, então isso era. Nos 2 sítios tinham, tanto no do senhor quanto no dela tinha. Aí tinha os dois violeiros na frente e as cantadeiras atrás, e daí o resto, o povo atrás. E eram divididos, mulher de um lado, homem do outro, não? Eu não, né? Não, era mulher numa fila, os homens no outro. Aí na beijada, aí assim, passava assim, quando é hora do casamento de beijar, é sempre um homem ou uma mulher. Às vezes que não tem bastante. Daí que vocês escolhiam. Legal. Tem que escolher a hora de entrar na fila já. Entrar na fila já. Senão depois aí não dá A certo gente mais. cantava desde o começo, ali quando veio que não tava dando certo, dava um jeitinho de pular na frente do outro e corria para trás. Interessante. Era certeiro no outro. Beleza, então, ela foi muito bom na minha infância. Na infância, né? Então, pelo jeito, tudo isso influenciou na vida de vocês. Influencia até hoje, a gente percebe, né? Tem saudade. Porque a senhora ainda conta as histórias, né? Ah, gosto de contar. A senhora gosta de contar a história. Conta aquela história que a senhora estava contando um pouco antes da gente tá filmando. Aquela história da minha avó. Conta pra gente. Conta pra gente. Então, meu avô, a profissão dele era chamava boiadeiro, né? Que tinha o tio Zé Boiadeiro e o meu avô João Boiadeiro. Só que não era com boi, era cavalo, 30, 40, burro, cavalo, que guardava as coisas aí, digamos por ser uns 80 anos atrás. Guardava em lombo de cavalo, ia para Itararé, tinha carro, né? Tinha carro. Levava carregado do sítio e trazia carregado para os armazéns do sítio, né? Ele trazia saco de café, saco de arroz, do sítio sempre pregava, mas nem é necessário, né? Açúcar. Peça de roupa de pano, que ninguém tinha roupa feita, né? Peça, a turma comprou os cortes, os costureiros fazer. Então levava os burros carregados e trazia, só que ele ficava 10, 15 dias, que não vinha para casa. Ele ficava tropeando assim, com mais uma turma. Aí uma noite minha avó estava esperando que ele sabia que ele vinha, anoiteceu, a janta pronta e nada, do vovô, com a turma dele aparecer. Aí a criançada tudo foram dormir. E ela ficou na janela olhando, no lugar, escutando o barulho se ele chegava. Aí ela viu uma relinchada de cavalo que estava vindo. Ficou olhando, ele que está vindo, ficou na janela. Daqui a pouco veio 2 cavalos, mula sem cabeça que fala, né? Existe. Veio a mula sem cabeça correndo e passou pertinho dela. Quando ela quis sair, o corpo dela paralisou, ela não pôde ir para o quarto, ficou ali na janela, com as pernas moles, e ficou ali paralisado. Passaram perto delas e relinchavam, pularam fogo da boca deles. Ela viu o próprio olhos, não é lenda não. Não tinha cabeça, mas tinha não uma tinha boca. Corpo, era no peito. Era no peito a boca. Aí um falou, tinha uma limeira assim, porque tinha uma decidinha que era no rio, ela pegava o balde d'água para trazer para casa, lavava roupa. Uma limeira carregada, que até os galhos estavam no chão, amarelando ali. Um falava assim pro outro, vamos comer nenhuma tambico. O outro dizia assim, não, eu não quero, você não quer, eu quero. E daí virava um dia de coice naquela imagem. Havia até os troncos dos pés que batiam com os 2 pés. Ela ficou ali paralisada, morto de medo e não podia sair do lugar. Daí foi indo, se encostou no fogão e sentou com o fogão dela. Era tipo assim, tinha a parte da chapa, tinha um tipo do rabinho, mas um lugar que embaixo fazer fogo, põe a brasa para a criança esquentar fogo com frio. Sentou ali e ficou. Ali ela ficou um tempão, foi indo, melhorou. Ela acha que até dormiu um sono sentado.
Depois, quando estava quase amanhecendo o dia, ela pôs ir para cama. Daí deitou, ficou ali, quase pousou sem dormir. Outro dia cedo ela foi no rio buscar água, o barco parecia quase vazio. Olhou na limeira, tinha uma folha caída, era só menção, mas ela via, dava coisa lá e derrubava ali nos gestos, quebrou tudo a limeira, derrubou tudo. Foi lá, não tinha nada. E ela contava essas calmas, foi lá olhar, contava essas calmas, nós ficávamos achando bonito. Mas a hora de morrer, eu mesmo na mão sem cabeça, parecia para nós. Do céu, eu todas as crianças, eram esses casos que contavam para as crianças. Contava as crianças, vários casos. Gente. Como eu falei do primo dela também, né, que disse que estava... Essa contou outra, olha, essa é interessante. Pode ser essa. Opa. Minha avó contava que tinha um primo muito macumbeiro e gostava na casa dela, Filomena, vou contar para você, eu gosto de macumba, essas coisas. E Deus me livre, quem os pais, crédito, eu não quero saber, esqueci o nome do homem, parece que era até. Eu não lembro mais o nome do homem, eu não sei se ele era Vicente, parece que era Vicente, assim, sabe? Eu tenho o livro do São Cipriano e aprendi muito a macumba com o livro do São Cipriano. A gente compra uma panela bem grande assim na cidade, no armazém, panela virgem, enche ela de água, põe bastante lenha no fogo, faz um fogaréu. Quando a água está pulando e ferver, pega um gato preto, marra as pernas e mãos e põe ele dentro da água ali e tampa. E tampa, bem tampado. Daí, isso, e taca fogo. Aí o gato pereca um pouco só, né? nem consegue, não tinha morte, porque a água está fervendo. Daí ele cozinha dentro de linho, fica os ossos. Quando tiver tudo diluído ali, aí você pega, vai lá no rio, numa água corrente, vai tirando os ossos e jogando na água, tudo isso. Quando vai jogando, uma hora tem um osso que ele na água correndo, ele afunda, corre, tem um que vai água acima. Pode estar a correnteza que for. Você corre atrás e pega aquele osso que está subindo. E daí você pega uns peixes que nunca ninguém sonhou. Você compra e olha nele, você não pode ver trocar nele. Aí põe na boca e olha nos peitos, que a gente não enxerga aquele osso nos peitos. Põe e não enxerga, o osso se esconde. Aquele osso que faz macumba que quiser. Eu vou, creio os padres, pare com isso, Vicente. Deus me livre, creio em cruz, falava dessa gente. E ela contava para nós nessas histórias. A história é tudo quanto é tipo. Nossa, era tudo à noite desse jeito. Entendi, A gente interessante. ia direto na casa dela, todo dia tinha uma disposição que gostava de contar a história para nós. Contava história de tudo quanto é tipo. Cada dia uma história diferente. Uma diferente, às vezes repetia mesmo. Contava uma história até de Branco de Neve, essas coisas, não sei se ela viu outra história bíblica, viu as outras ler, Entendi. ela, em cima daquela leitura da Bíblia, ela contava uma história para dentro, era assim também, né? Fazia os meninos ler um trecho da Bíblia, ficava que nem piscava. Com aquele trecho que ele via, evangelho, qualquer uma leitura, ali, soltava um caos em cima, aí uma história que olha que valia a interessante. pena. Que bacana. E isso influenciou com certeza na vida de vocês, né? Influenciou, porque a criançada gosta. Você vê o Breno Grande vai contar a história, o menino fica nem se mexe. Sim, com certeza. E então, pelo que a gente vê, essa cultura influenciou muito, né? Essa cultura popular, esses caos, essas reuniões que vocês faziam em família, influenciou demais na vida de vocês, né? E até na nossa, né? Porque a gente viveu esse ambiente de contação de história. Também tinha Semana Santa, né? Que eu falei que Semana Santa saíam fazendo recomendo nas casas, né? Como que eu tava vendo recomendar? Matraca, chegava já fazia a zoada da carreira matraca, aquele tropezão. Só na Quaresma. Na Quaresma era recomenda isso? Que fazia na Quaresma? Nossa, conta um pouco, como que era? Recomenda? Fazia matraca de taquara, é isso? E ia nas casas? Olha. Aí quando ia chegando, ele chegava cantando, né? Chegava cantando e fazia Era com viola e a matraca, então, não? Violão, viola, enfim. E matraca. Girando, era de taquara. Acordava as pessoas daí. Se estiver dormindo, acordava. Mas só que na época, muita gente já sabia, já ficava... Já ficava esperando, já sabiam que tinha. Tinha o dia certo. E quantas pessoas iam? Quarto e sexta. Ali eles cantavam a vida de Jesus, quarto e sexta. Ali eles cantavam, como naquela, em frente à casa, chegava assim, acordava o pessoal, depois cantava a vida de Jesus, que ele tinha sido preso, estava no deserto. E você lembra dessas cantigas, dessa coisa? Eu lembro. Pode
Poderia cantar um pouco pra gente ver como que eram essas cantigas? Na Semana Santa, sempre eles como cantavam assim, segunda-feira santa, e onde a senhora está? Seu filho já foi preso, bendita sejai, bendita sejai, oi Nossa Senhora das Dores. Seu filho está preso e judiado, coroado de flor. Era muito bonito. Aí a terça-feira santa, onde a senhora está. Era bonito. Bonito em sentido, né? Muita gente chegava a chorar. Que era muito, eles... né? Nossa, era os homens cantavam sozinhos, era uma depois os cantada, homens olha que interessante. Eles cantavam bastante, cantavam né? bastante. E aí, por exemplo, na Semana Santa ia a segunda, a terça, a semana toda. Até na sexta-feira, que daí ele estava preso, E crucificado. como que era daí na sexta-feira? Como que era a cantiga da sexta? Então, eu cantava assim, sexta-feira santa, e onde a senhora está? Seu filho já está crucificado, bendita sejai, oi Nossa Senhora das Dores. Tá preso e crucificado, não, ele já está crucificado e coroada de flor. Era lindo, muito bonito esses cantos. Olha, que bacana. Nossa, o povo acordava pela noite e nem dormia, uns saíam acompanhar, só quem tinha criança pequena, estava doente, que não saía mais, dava a noite inteira, né? Naquela época eles faziam tudo nas casas, assim, né? Era muito bonito. Não era, não. Nas igrejas era reunião lá. E acabou então, isso não tem mais. Agora não tem mais. Só o bandeiro divino que está. Devia acender isso de volta, né? Principalmente vocês que ainda detêm esse conhecimento, porque sabem, né? Devia não acabar, né? Tivesse algum para continuar. Sim, porque é uma Lá no manifestação sucesso, belíssima. aquela florenciada lá, eles não iam, não saíam recomendar, eles não mediam sacrifício, ia 10, 12 quilômetros no outro bairro. Nossa, 10, 12 quilômetros para fazer. À noite, Que bonito! Acho que lá com o caçador, Varginha, fazendo a véia, porque na parte ali. E quantas histórias de assombração, hein? Como é que era? Vocês chegaram a ver? Você chegou a ver essa coisa? Porque no sítio tem muitas histórias, esses causos, essas coisas de assombração que a gente, né, da cidade até fica até um pouco com medo, enfim, e a gente gosta de ver. Às vezes, tem gente que até não acredita, mas é interessante. Eu, assombração, de ficar com medo mesmo, eu vi só uma vez. Chegou a ver então? Vi. E como que era? Era tipo um cachorrão bem grandão, assim, baixo pra frente, atravessou na minha frente assim, e eu parei, fiquei olhando, digo, agora deu uma ideia, porque eu tava indo de noite, escuro, aí atravessou, toteanão, desceu no rio, e quando atravessou para lá no rio, eu não vi mais nada. Foi o único tipo de assombração que eu vi, foi isso. Chegou a dar medo? Deu medo, arrepiou, parece que o cabelo, parece que não tinha cabelo na cabeça quando eu vi aquele coisão. Caramba, gente. Arco pra trás e baixo pra frente, assim. Muito estranho então. Estranho. Feio mesmo. Não era cachorro, não era. Eu fiquei até com medo de vir de noite, aí eu não vinha muito tarde da noite. E a senhora estava contando daquela história lá do tio da gente, não sei. Pior que eu ia pra namorar ainda, não é? Quando tava namorando ela? Aí mudei, vim mais cedo. Caramba, gente! Olha, tá vendo só? Tá embora, né? Ficou escuro, noitão do escuro, andando no escuro. Nem faroleta não tinha, naquela época eu andava no escuro. Interessante, gente. Nossa. E aquela história que a senhora contou pra gente lá do tio da gente, é tio da gente que viu que não conseguia passar. Conta pra gente que ele não conseguia passar a porteira. Não sei. Conta pra gente. Não, história que depois da também existe, o Bom de Fogo. O Cristiano foi fazer compra do processo. Cristiano, Pai do Chico. Perguntou ao Chico, essa história é Exatamente. O pai dele foi no Bom Sucesso fazer compra. Distância de uns 12 quilômetros longe da Varginha, porque lá é o único lugar que tinha armazém para comprar essas coisas. Isso é tudo muito longe, era difícil. Muito difícil. Daí ele vinha vindo tarde à noite, ele viu 2 bolas de fogo num pinheiro batendo uma na outra. Aí ele foi indo, quando chegou numa porteira assim, que era uma cerca de arame, uma porteira de arame, ele desceu. Quando ele desceu lá para abrir a porteira, veio em cima dele.
cima dele, ele começou a fazer oração, rezar e tirou o pelego do cavalo, né? O cavalo enciado, e pôs na cabeça ali e ficou fazendo oração, rezando o que ele sabia e não sabia, pedindo proteção para Deus. Nossa. Daí, quando o galo cantou, ele ficou um bom tempo, porque ele não queria nem olhar, porque estava em cima dele, brigando lá em cima dele. Um batia no outro, era só faísca que caiu. Daí disse que quando o galo cantou, que ele era madrugada, e tinha que cuidar, que ele foi para Porta Nova, e isso era chegou lá, estava tardinho, mas quando começou a escurecer, que ele foi tentar, acho que mais ou menos umas 8 horas da noite, cercou ele. E daí ele ficou até madrugada o galo cantar para poder ir embora para casa. E quando o galo cantou, Sumiu. sumiu. Daí ele pôde ir embora. Credo. E é verdade. Então existia essa coisa mesmo, Ah, né? existe, porque Quando o galo cantou. o Dito, meu primo, que a avó criou ele, disse que morreu no fogo junto com o meu avô, ele foi no vizinho passear à noite. E a hora que ele voltou, ele era meio tipo bobão assim, tinha era meio bobado. Não dava muito facãozão, bati com ele no meio da perna dele, facãozão assim. Foi na casa do vizinho lá e anoiteceu. A hora que ele saiu, tinha que caminhar um mato, um capoeirinho, para depois chegar no rio. Ele caminhando e pro mato, uma buia junto com ele. Ele parava, a buia parava, continuava caminhando, até tirou o facão, pôs foi com ele na mão. Esse é um bicho bravo que está caminhando junto comigo. Foi caminhando. Quando tá chegando na beira do rio, que tinha uma pinguela para passar assim por cima do rio, tinha que pegar a mão, mas era só um pau estreito para passar por cima. Era um reverãozinho até grande, tem até agora lá no Taco do Sul. A buia adiantou ele, e quando ele chegou no pé da ponta era um homem. Só que o homem foi crescendo, as orelhas do homem davam um cesto de carneiro. Diz que tinha isso assim de tamanho, mais de 1 metro. As orelhas do homem eram um tipo de um homem, mas o homem cresceu tanto. Aí diz que para voltar para trás era longe. Para atravessar não dava, porque era uma trilha de caminho dos dois lados de mato. Um lado era barranco do rio, outro lado era mato. Aí diz que ele falou assim, vai nas minhas 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, vai ensinar da cruz, vai enjoar de ensinar, eu não aprendia. Ensinava, a catequista dos filhos era ela que ensinava oração, rezar. Ele não aprendia a fazer o sinal da cruz, mas fez tudo apanhado. Aí ele juntou bem as 2 pernas e abriu os braços bem abertos, ficou tipo uma cruz. Daí no piscar dos olhos desapareceu. Sumiu. Ele não largou mato, nada. Foi a mesma coisa de uma vela que apagou. Aquele baita uma hora foi só para ficar tipo uma cruz. Aí ele pegou a ponta, a pingueira e atravessou. Quando chegou na casa da avó, que a avó abriu a porta, não tinha de querosene, né? Abriu a porta, ele viu a luz e caiu. Com as pernas para fora e o corpo para dentro. Aí a avó pegou e esfregava o ar, cortaram o cabelo dele, queimavam, fazendo ele cheirar e nada. Só depois que o galo cantou, que ele voltou. Ele contou o que tinha visto. Você viu que era no fogo, já parou. Deu certo para você na noite. É verdade, eu vou cansar de contar sobre uma história assim. Bacana. E essas histórias influenciaram muito, né, pelo jeito, Muito, a vida né? de vocês. A criança gostava de ver e acreditava, né? E acreditava e estava morrendo mesmo. E ao longo de toda essa trajetória, né, que hoje vocês, né, são pessoas com muita experiência, o que vocês viram de mudança de lá para cá, né, na infância de vocês, juventude, né, adolescência, juventude e agora, né, nesse tempo que vocês estão, né? Eu acho que a mudança foi que quando a gente era, toda a vida conviveu num sítio assim, nem rádio não tinha. Depois, daí foi comprado um radinho desses rádios mais simples. Sim. Depois daí já foi a parte de energia elétrica, foi na vida da gente lá no sítio, né? Daí já veio a televisão, daí foi mudando, né? Ou seja, quando entrou a parte tecnológica, tirou um pouco esse convívio de família, essa coisa de família se encontrar. A gente vai na casa de algum passear, algum quer contar casa, os outros que assistem novela, feito bom. Então daí o assunto não tem. Daí já Ele mudou. tem espedado. Até que a educação, se a gente assistir uma televisão, se primeiramente for novela, um jornal, qualquer coisa, desliga. Vai contar casa, né? Então, gostaria de agradecer a você, papai, Joaquim Francisco de Oliveira Neto, e minha mãe, Iraci de Andrade Oliveira, por ceder sempre.